Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso jornal sobre o segundo turno das eleições municipais. Você vai acompanhar como foi o dia de votação nas principais zonas eleitorais de Fortaleza. Importante é votar, né? Exercer a cidadania, que é obrigatório. E a votação dos dois candidatos à prefeitura da nossa cidade. Eu estou muito convicto e muito esperançoso que Fortaleza irá dar uma grande resposta nas urnas. Nossa campanha foi uma campanha totalmente diferente. Fortaleza nunca viu o que aconteceu nessa eleição. O prefeito José Sarto votou no início da tarde no bairro Luciano Cavalcante. Eu tenho o privilégio e o orgulho de deixar, em 31 de dezembro, quando deixar a prefeitura, a capital com o maior PIB, a maior economia do Nordeste. Vamos mostrar o trabalho dos mesários. Muitas vezes são voluntários que trabalham nas eleições para garantir o andamento do pleito. Exerço minha cidadania, não é só simplesmente a questão de um trabalhador receber folgas, né, do trabalho. E você vai conhecer o Memorial das Eleições, um espaço que reúne muita história e cultura sobre esse processo democrático. Essa é a primeira urna eleitoral do Brasil, em madeira, maciça. Olha o tamanho dessa caixa, né? Tipo um baú. É a partir de agora no Jornal das Eleições. Começou agora há pouco a apuração do segundo turno das eleições municipais. Inclusive, as primeiras prévias já foram divulgadas. Segundo o TRE, o processo de voto encerrou-se às 17 horas, podendo, claro, haver alguns atrasos em alguns pontos da cidade, isso devido a algum problema técnico. Mais de 1.700.000 eleitores estavam aptos a votar neste domingo para esse pleito em Fortaleza. Os fortalezenses acordaram cedo para votar neste segundo turno das eleições municipais. Em uma das maiores sessões eleitorais de Fortaleza, os eleitores chegavam a todo instante. Vinham caracterizados, mostrando apoio aos seus candidatos. Mesmo com a rivalidade acirrada, o clima foi bastante pacífico. A Universidade Estadual do Ceará é o terceiro maior colégio eleitoral do município, com 9.570 eleitores. E assim como em anos anteriores, a maior movimentação aconteceu no turno da manhã. Sessão cargo, o pessoal já está... a gente já organiza a fila quando tem, a gente já orienta o pessoal, já pega a numeração, título de eleitor, CPF e já está encaminhando rapidamente e os eleitores já estão votando bem mais rápido do que no primeiro turno. Em algumas sessões foi mais fácil votar, em outras era preciso esperar um pouco mais tempo nas filas. A surpresa é a grande quantidade de pessoas idosas com mais de 70 anos, que nem são obrigados a votar, mas fizeram questão de exercer a cidadania. Eu só deixar de votar quando eu não tiver mais aqui na terra. Seu Antônio é consciente e fiel à democracia. Aos 83 anos, esteve presente em todas as eleições. Quantas tiverem, eu estou aqui. Enquanto eu puder andar, me locomover, não tem problema nenhum. Okay? O importante é votar. O importante é votar e cumprir o dever cívico. O senhor acha que todo mundo precisa ter essa consciência? Precisa porque é uma escolha que se faz dos nossos representantes. Ao todo, 1.700.000 pessoas devem ir às urnas escolher o novo gestor municipal. Na capital cearense, a disputa está entre o candidato André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT. Em Fortaleza, nestas eleições, a Polícia Militar do Ceará contou com as tropas federais para ajudar na segurança. Isso acontece quando o município comunica que o contingente local não é suficiente para garantir a segurança e também a normalidade do pleito. Enquanto uns votam, outros aproveitam para lucrar. Dona Conceição não teve sossego, uma venda atrás da outra. Quando tiver mais tranquilo, ela tira um tempinho para votar.
Importante é votar, né? Exercer a cidadania, que é obrigatório, e também lucrar. Nossa equipe também foi conferir a movimentação no Colégio Ari de Sá, no bairro Edson Queiroz, que é o maior local de votação aqui do estado. Mesmo depois de uma noite de festa, Gabriela, de 29 anos, acordou cedo para exercer a cidadania. Ela vota desde os 16 anos e sempre comparece à zona eleitoral com familiares. Desta vez, veio com a avó, os irmãos e os pais. Para mim também é importante, eu gosto de votar. Sempre vem às eleições? Vem. Sempre vem, né? É um momento muito importante da nossa democracia, essa liberdade de expressão que nós exercemos hoje. Um direito importante adquirido há muitos anos, né, de votar. Muito especial também pela Gabi, que a Gabi vota desde os 16 anos que ela tirou o título de eleitor. Nós estamos aqui com os 2 filhos, os gêmeos, que também estão aqui para acompanhar o momento, né, e também já ter essa consciência política. Minha mãe também e meu esposo. Então, assim, é muito importante para a gente. O Colégio Ari de Sá, no bairro Edson Queiroz, é o maior local de votação no estado neste segundo turno das eleições municipais e deve receber 12.197 eleitores. Por aqui, a votação foi tranquila, apesar do grande fluxo de pessoas. O local estava preparado para acolher cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção, como Ana Luísa. A arquiteta, que sofreu um acidente de trânsito há 2 meses, está andando de muletas temporariamente. Como eu já conhecia a escola, eu sabia que ia ser confortável vir votar. E mesmo assim, um esforçozinho a mais, eu acho que vale a pena, né? Uma eleição muito acirrada, então acho que qualquer voto é válido. Já são 46 anos de casados e eles permanecem assim, companheiros de todas as horas. Até no momento de votar, Dona Graça e seu Eduardo preferem ir juntinhos. Mesmo aos 72 anos, eles fazem questão de participar do processo democrático. Eu acho importantíssimo, né? Porque senão você está deixando alguém escolher por você. Todo mundo tem o dever de cumprir com a sua obrigação. Votar não é reclamar, é lutar por aquilo que quer. Como eleitor, como cidadão brasileiro, escolher o melhor para Fortaleza. Sendo o melhor para Fortaleza, está todo mundo feliz. Na reta final, os ânimos da disputa se acirraram, mas as eleições também propiciam cenas afetivas como esta. 2 casais que se conheceram no curso de noivo se reencontraram depois de 15 anos. Na época a gente era coordenador do curso de noivo e eles tinham casamento comunitário, eles faziam parte dos casais do casamento comunitário. Aí são 3 dias de encontro e a gente finda fazendo uma família. Entendeu? E aí fica quando se encontra, relembra sempre o passado, o que aconteceu, tudo de bom. Lucimar confessa que não lembrou das feições dos catequistas, mas o marido a ajudou a refrescar a memória. A gente chegamos aqui para votar, né? Aí o Nivaldo disse, eu conheço aquele senhor ali. Eu não conheço o Nivaldo. Aí o Nivaldo, depois bora lá para apresentar. Aí ele veio e me apresentou de novo, né? Lembrei, de novo. As eleições proporcionam esses encontros. Os reencontros, é. Não é bom? É ótimo. A alegria do encontro terminou em um belo convite para estreitar os laços. Esperar ele me convidar para a casa dele, para a gente tomar uma lá, depois. Já está convidado. E o prefeito José Sarto votou no início da tarde na Escola Municipal Johnson, no bairro Luciano Cavalcante. Ele veio acompanhado de apoiadores e falou sobre o programa Nossas Guerreiras, que dá apoio às mulheres empreendedoras. Eu tenho o privilégio e o orgulho de deixar, em 31 de dezembro, quando deixar a prefeitura, a capital com o maior PIB, a maior economia do Nordeste. O candidato André Fernandes votou bem cedo na Assembleia Legislativa, acompanhado da sua esposa, Luana Fernandes. O candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, votou bem cedo pela manhã. Poucos minutos após a abertura das urnas, por volta de 8h20, André chegou à Assembleia Legislativa acompanhado de sua esposa, Luana Fernandes. Esta é a primeira vez que André Fernandes concorre à Prefeitura Municipal de Fortaleza.
O candidato do PL foi o deputado federal mais bem votado nas eleições de 2022. E antes disso, em 2018, André foi deputado estadual, também com ampla vantagem de votos. No primeiro turno, o candidato do PL conquistou 40,20% dos votos válidos. Para este segundo turno, obteve apoio de outros políticos, como o ex-prefeito Roberto Cláudio e seu adversário no primeiro turno, o capitão Wagner. Após votar, André falou sobre as expectativas para o final do dia de hoje e relembrou a trajetória de sua campanha eleitoral. Nossa campanha foi uma campanha limpa, uma campanha transparente. Fui o único candidato desde o primeiro turno que não teve nenhuma de suas propagandas da TV removida pela Justiça por ataque a adversários. E, independente se a pessoa vote ou não em mim, ela tem e ela há de reconhecer que a nossa campanha foi uma campanha totalmente diferente. Fortaleza nunca viu o que aconteceu nessa eleição, multidão de gente indo de forma voluntária em uma campanha municipal a pedir por mudança, né? Então foi uma campanha linda, uma campanha da paz, uma campanha volumosa, uma campanha que cada dia mais foi ganhando corpo nas ruas e que as expectativas, obviamente, são de mudança. O candidato do PT, Evandro Leitão, também votou pela manhã no bairro Vajota. O excesso de pessoas ao redor do Centro Universitário Farias Brito, na Vajota, ocasionou um aumento do efetivo policial na manhã deste domingo. O candidato do PT, Evandro Leitão, chegou por volta de 10h30, acompanhado do ministro Camilo Santana, do governador Eumano de Freitas e foi recebido por apoiadores. No caminho até a sessão 480, Evandro cumprimentou eleitores e entrou na sala junto com a esposa. O candidato votou, saiu da urna fazendo 13 e posou para fotos. Em seguida, conversou com a imprensa. Ao lado de Camilo, Eumano, Jade Romero e apoiadores, Leitão disse estar esperançoso e otimista com o resultado do segundo turno. Nesse segundo turno, nós estamos extremamente otimistas, onde nós apresentamos os reais problemas da cidade, do cotidiano da cidade. Nós apresentamos, através do nosso programa, soluções alternativas. E eu estou muito convicto e muito esperançoso que Fortaleza irá dar uma grande resposta nas urnas. O projeto que eu faço parte é cuidar das pessoas, é o amor, é olhar para aquele que mais precisa, é dar saúde de qualidade, é fazer de Fortaleza uma cidade de oportunidades, fazer de Fortaleza a cidade da educação, e essa é a grande diferença entre os dois lados. Agora você vai saber um pouco mais sobre o trabalho dos mesários. Fortaleza conta hoje com mais de 21 mil desses profissionais que muitas vezes se oferecem para trabalhar no dia da eleição. O Fabrício foi convocado para ser mesário pela primeira vez há 28 anos como secretário de sessão. De lá para cá, já contribuiu em 16 processos eleitorais, incluindo o referendo do desarmamento em 2005. Acredito que contribuo, de alguma forma, no processo democrático, exerço minha cidadania. Não é só simplesmente a questão de um trabalhador receber folgas, né, do trabalho, ou receber um vale-refeição. Acredito que a importância é nesse sentido de contribuição, num sentido mais amplo do termo democracia. Com tanta experiência, o Fabrício já se deparou com diversas situações peculiares dentro da sessão eleitoral. Certa vez, alguém inesperado apareceu para votar. Uma delas, uma vaca entrou na sessão, tentou entrar na sessão, o secretário estava na porta, tentou impedir, mas ela insistiu em entrar. Acho que a gente pensou, ela não apresentou o título, então a gente não vai permitir a entrada. E se fosse hoje, ela não teria nem a digital para apresentar. Aí a gente teve um trabalho bem grande de retirada, mas nós conseguimos. E lembro também um fato emocionante, que foi um sujeito que chegou sem a carteira, sem nenhum dos documentos, o documento todo enrolado numa liga, né? E aí veio um toque no coração naquele momento e eu retirei minha carteira. A carteira não é a carteira de identidade, é a carteira porta-documentos. Entreguei para ele.
né, um sujeito, um eleitor quilombola, né, eu lembro muito disso. Aí perguntei se eu poderia dar esse presente para ele, ele recebeu, agradeceu muito. Isso foi na eleição. Em 3 eleições seguintes, ele fazia questão de mostrar a carteira que eu havia dado, isso num momento de toque no coração. Já a Mirelle se tornou mesária de forma voluntária. A primeira vez foi em 2001. Desde então, ela considera muito importante o papel desempenhado por quem trabalha na sessão eleitoral. A importância de ser mesária, na minha opinião, principalmente está ajudando quem está fazendo o seu processo lá de votar, de você explicar, de você ajudar, você está fazendo parte desse momento da democracia. Mais de 21 mil mesários vão atuar no segundo turno das eleições aqui em Fortaleza. A capital cearense tem cerca de 5.400 sessões eleitorais. 4 mesários trabalham em cada uma delas. A grande maioria dos mesários que são convocados pela Justiça Eleitoral são pessoas que se voluntariaram para atuar como mesário, né? E aí, não havendo voluntário para aquela sessão, o juiz eleitoral pode convocar pessoas maiores de 18 anos, que tenham um perfil e nível de esclarecimento necessário para poder atuar. Quais são as vantagens e os benefícios que o cidadão recebe por ter atuado como mesário? O mesário tem direito ao auxílio alimentação. Esse auxílio alimentação é acreditado via Pix, na conta, na instituição financeira onde ele tiver o CPF dele cadastrado como chave. Além disso, ele tem direito a 2 dias de convocação por cada dia, 2 dias de folga por cada dia de convocação. Tem direito ainda a desempate em concurso público, se houver previsão no edital. Ainda existem alguns municípios que têm isenção fiscal ou abatimento no pagamento de impostos. E esta eleição de segundo turno vai provocar mudanças que vão além do comando da Prefeitura de Fortaleza. As 2 casas legislativas podem ter alterações, dependendo da legenda vitoriosa. Independente do resultado das eleições, uma coisa é certa: a composição recém-eleita aqui da Câmara Municipal de Fortaleza vai sofrer alteração. Com uma possível vitória de Evandro Leitão, do PT, haverá mudanças também na Assembleia Legislativa do Ceará. Caso vença André Fernandes, do PL, a Câmara dos Deputados, em Brasília, vai passar por alteração. Vencendo Evandro Leitão, 2 vagas vão ser substituídas na Assembleia Legislativa, a dele e a da candidata a vice-prefeita Gabriela Aguiar, do PSD. No lugar de Evandro, assume o suplente Bruno Pedrosa, do PDT. Já na vaga de Gabriela, fica Apolo Vix, primeiro suplente do PSD. Apolo foi eleito também vereador de Fortaleza. Assumindo como deputado, a vaga dele na Câmara fica com Tony Brito, do PSD. Ele obteve 12.177 votos e é o primeiro suplente da legenda. O comando da Assembleia Legislativa também passa por mudanças com a possível vitória de Evandro Leitão, atual presidente da casa. No lugar dele, assume Fernando Santana, do PT, hoje vice-presidente do Legislativo Estadual. Vencendo a eleição, André Fernandes vai renunciar à vaga de deputado federal. No lugar dele, assume a primeira suplente do partido, Priscila Costa. Ela foi reeleita vereadora de Fortaleza. Dessa forma, Lael Sena, do PL, assume a vaga na Câmara Municipal. Ele obteve 5.782 votos e é o primeiro suplente da legenda. Agora a nossa pausa e a seguir, se você não foi voltar, né? Afinal de contas, encerrou agora às 17 horas, já estamos em processo de apuração. Segundo o TRE, a previsão entre 6 e 6 e meia da noite a gente conseguir já ter o resultado de quem vai ser o novo prefeito aqui de Fortaleza. Você precisa justificar, viu? É importante. Não exerceu a sua cidadania, mas precisa justificar até para não se complicar com outros problemas. E além disso, no próximo bloco você vai conhecer o Memorial das Eleições, um espaço que reúne muita história e cultura sobre esse processo democrático. Uma linda viagem que fizemos aí no tempo, inclusive mostrando itens que muita gente nem sabe que existia, que era a antiga cédula de votação. É já depois do intervalo, eu te espero.
Estamos de volta nesse momento, 5h42, Vicente, 5h42. Estamos acompanhando ao vivo aí a apuração do segundo turno das eleições municipais. Inclusive, mais de 50% das urnas, 57% das urnas já foram apuradas. E logo mais a gente deve saber quem é que deve ser o novo prefeito aqui de Fortaleza. Gente, você deixou de votar nesse segundo turno? Teve aí algum contratempo? Não conseguiu comparecer às urnas? Pois você fica sabendo agora como você pode justificar a sua ausência. Fernando Benevides. Os eleitores que deixaram de comparecer às urnas têm 60 dias para justificar a ausência. Ou seja, o prazo vai até o dia 7 de janeiro de 2025. Quem deixou de votar no primeiro turno tem até o dia 5 de dezembro para justificar. Lembrando que essa justificativa é necessária, pois o voto no Brasil é obrigatório para maiores de 18 anos. Maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos estão dispensados. A justificativa pode ser feita através do aplicativo e-Título ou no site do Tribunal Regional Eleitoral. O eleitor tem também a opção de preencher o requerimento de justificativa eleitoral e entregar em qualquer um dos cartórios eleitorais da cidade. Nesses casos, é preciso anexar documentação que comprove o motivo da ausência. Ela será analisada pela autoridade judiciária competente. Deixar de votar e justificar nos dois turnos acarreta duas faltas. A partir da terceira ausência sem justificativa, o eleitor tem o título cancelado para as próximas eleições. Assim, fica impedido também de emitir passaporte, fazer matrícula em escolas e universidades públicas e tomar posse em cargo público. TV Terra do Sol nas eleições 2024. Muita gente não sabe que existe um memorial das eleições. Um espaço dentro do TRE que reúne muita história e cultura sobre esse processo democrático. A primeira urna, a cédula de votação que se usava antigamente, documentos, fotografias e muito mais. Embarque agora nessa viagem e conheça um pouco mais do nosso passado no processo das eleições. Hoje nós estamos no Centro de Memória da Justiça Eleitoral do Ceará, um espaço super bacana que guarda muitas curiosidades sobre as eleições aqui no nosso estado. E a gente vai começar esse passeio pelas eleições aqui, pelo título eleitoral. Esse é um documento muitíssimo importante porque é o primeiro modelo de título eleitoral assim batizado da história do Brasil. Ele foi criado por uma lei que foi publicada em 1881, a famosa Lei Saraiva. E nós estamos falando de um Brasil não republicano, um Brasil imperial, de um Brasil ainda escravocrata e de um Brasil que estava criando as suas bases para eleições mais justas. E que cidadania era essa que estava sendo construída, né? Tinha que ser repensado esse sistema escravocrata, tinha que ser repensado a inclusão das massas na decisão do processo político e repensado a forma de se governar, com uma monarquia decadente e uma república ascendente naquela época. Esse aqui tem uma história bem curiosa. Esse é um título eleitoral expedido nos anos 80, portanto no processo de redemocratização do Brasil. O Brasil estava saindo de uma ditadura militar, entrando na nova república, já redemocratizando. E esse é o título eleitoral do seu Demésio, que é pai do atual presidente do tribunal, desembargador Raimundo Nonato. E me chama muita atenção a profissão registrada no título eleitoral, marchante, que é açougueiro. Então isso é muito simbólico, porque hoje nós temos o primeiro presidente do TRE do Ceará negro, o primeiro presidente negro do tribunal, vindo do interior do estado e vindo de uma família humilde. E para uma justiça que se intitula como Justiça da Democracia, isso é muito simbólico, muito importante. Essa é a primeira urna eleitoral do Brasil, em madeira, maciça. Olha o tamanho dessa caixa, né? Tipo um baú. Essa urna foi utilizada até o advento do Estado Novo, quando o mesmo Getúlio Vargas, que criou a Justiça Eleitoral, deu um golpe de Estado
e instalou a ditadura do Estado Novo. Essa ditadura acabou com as eleições presidenciais, ditadores não gostam de eleições, isso é um fato que a gente aprende na história do Brasil, durante alguns anos, até que o Brasil se redemocratiza em 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial, cai o Estado Novo e a gente volta a ter eleições presidenciais. Essa urna, se vocês me permitem a demonstração, ela ficava num esquadro de metal e ficava pendurada por esses ganchos, mais ou menos assim. E aí os votos eram inseridos aqui nessa fenda. Aqui na frente. Exatamente, em cédulas de papel, e as contagens permaneciam manuais. E nós usamos essas urnas durante um bom tempo, até que nós passamos a um novo modelo de urna, ainda de lona, e que foi usado até bem recentemente, tá? Que é essa urna aqui, ó. Essas urnas eram lacradas com adesivos assinados pelos juízes eleitorais e pelo Ministério Público. Esses adesivos eram rompidos na hora das eleições e os votos inseridos aqui dentro. No final de tudo, abre-se a urna que estava trancada aqui, tem uma chavezinha aqui, todos os votos são colocados à mesa e vão sendo contados e vão montando um mapa de apuração das eleições. Até que em 1996 veio a primeira urna eletrônica. Esse aqui é o primeiro modelo, né, que foi utilizado em eleições municipais. Esse é o primeiro modelo de urna eletrônica, foi usado apenas em 30% dos municípios do país, das sessões eleitorais. Aqui no Ceará nós só utilizamos em Fortaleza e ainda assim em 30% das sessões eleitorais. Nós saímos de um modelo de cédulas, em que o voto era escrito à mão. Então imagine as pessoas tendo que escrever o nome completo dos seus candidatos em cédulas eleitorais. Se eu recebo uma cédula em que a grafia do candidato está errada, eu posso me dar o direito de anular aquele voto. Esse problema está resolvido com a urna eletrônica. Então, a inclusão da quantidade de votos válidos dessa experiência para a experiência anterior foi gigante. E aí a Justiça Eleitoral percebeu que a informatização do voto era um caminho bom para a democracia brasileira, porque incluía o eleitorado no processo. Aí a gente vai para a evolução do modelo eletrônico, né? Em 1998 veio outra. Em 2000 também foi lançado mais uma urna. A de 2000 é paradigmática, porque, veja, ano 2000, virada de século, virada de milênio, havia toda uma mística sobre o bug do milênio, lembra disso? Ia acabar com os bancos eletrônicos, iam acabar com os celulares, toda a informatização ia cair no bug do milênio. E o Brasil faz a primeira eleição 100% eletrônica, a primeira de todas na virada do século, na virada do milênio. Essa eleição de 2004 também muda um pouco a estrutura da urna, porque a gente abandona os disquetes magnéticos e passa a usar memórias em USB, mais ágeis, mais portáteis, mais seguras também. Até que nós chegamos no modelo de urna mais recente, que é o modelo atual. É um modelo com uma tela bem maior, de LCD. Essa tela aqui, ela tem um intérprete de Libras. A Justiça Eleitoral sempre preocupada com acessibilidade, desde o primeiro modelo, como a Juliana bem notou, que já tinha o Braille, esse agora tem intérprete de Libras, tem assistente auditivo para quem é cego, você pode colocar um headphone e escutar o que você está digitando. O terminal do mesário, ele já é todo touchscreen, portanto muito mais moderno, já tem baterias internas bem mais resistentes. Essa urna eletrônica, ela tem que ter uma autonomia para funcionar numa megalópole como Fortaleza ou São Paulo, mas ela também tem que funcionar numa aldeia indígena, no interior de um distrito daqui do município do Ceará, ela tem que funcionar numa aldeia quilombola. Então, assim, é um modelo que tem que funcionar e ser portátil no Brasil inteiro. Então, a urna eletrônica, ela é um patrimônio nacional que, ao longo do tempo, foi incluindo cada vez mais pessoas na história da democracia brasileira. E nós trabalhamos para que assim permaneça. Gente, olha só, quanta história, né? Quanto conteúdo a gente aprendeu aqui nesse passeio com o Yuri. Quem quiser conhecer o memorial, é aberto ao público? Como que funciona a visitação aqui, Yuri? Pois bem, esse é um órgão público, o tribunal é de todos, o centro de memória é de todos, ele está aberto à visitação pública. Nós, inclusive, recebemos muitos alunos, estudantes, secundaristas, graduandos, pós-graduandos, pesquisadores. Pode se dirigir à sede do tribunal.
aqui no Luciano Cavalcante, de 8 às 14. Quem eventualmente quer fazer uma visitação fora desse horário, basta entrar em contato com a gente, que nós disponibilizamos a equipe para receber a todos. É uma alegria. É isso aí, então só reforçando para você que deseja conhecer aí esse memorial das eleições, é só comparecer à sede do TRE ali no Luciano Cavalcante, marcar o horário e fazer essa visitação, esse grande passeio aí por uma parte da nossa história das eleições. E a gente fica por aqui, o resultado completo das eleições municipais você acompanha na nossa edição do Giro Manhã, amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Muito obrigada pela sua companhia, bom resto de domingo a todos e até lá!